Olá, amigos e amigas! Começa aqui mais um programa da CEPA, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, integrante da nossa IESLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Olá, amigos e amigas, nós estamos muito felizes em tê-los em nossa companhia. Sejam bem-vindos ao nosso programa CEPA Debates, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre. Eu sou o pastor Eloir Weber, da Paróquia do Salvador, e desejo acolhê-lo na paz e na graça do Deus da vida. Assim como nós temos já visto no programa CEPA Debates, é um programa que visa trazer assuntos do nosso dia a dia, assuntos que mexem com a sua vida, com a nossa vida, assuntos da nossa sociedade em geral e que são candentes em nosso meio, debatidos sob olhares diferentes, mas acima de tudo, revelando o nosso jeito de lidar com as coisas como evangélicos de confissão luterana neste mundo, nessa sociedade brasileira. Desejo acolher nessa noite com alegria os nossos convidados, professor André e também consultor de empresas Antônio Weber. Professor André tem uma longa caminhada na Rede Sinodal de Educação, já foi coordenador pedagógico em escolas da Rede Sinodal, já foi vice-diretor, atualmente atua como diretor do Colégio Sinodal do Salvador. Ele é graduado em História na Unicinos e pós-graduado em Administração Escolar pela Faculdade Zeste em São Leopoldo. É membro da IESLB na Paróquia do Salvador. Antônio Celso Weber é economista com especialização em gestão e liderança na Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, e também no Instituto Europeu de Administração e Negócios na França. É professor dos cursos de pós-graduação da PUC e também da UX, empresário, consultor de empresas, escritor. Capacitou ao longo de sua vida como consultor mais de 14 mil empresários e gerentes de habilidades e desenvolvimento de lideranças. Estou muito feliz em tê-los em nosso meio. André e Antônio, vocês são muito bem-vindos. Obrigado, faço agradecimento a este convite. Espero que possa contribuir também com a visão da educação básica, para a questão da formação de lideranças. Da mesma forma, eu queria também agradecer essa oportunidade. Afinal, eu sou um entusiasta da área de liderança há muitos anos e sempre que essa oportunidade de trocarmos ideias para a melhoria do desenvolvimento dos líderes do nosso país é extremamente interessante. Então, minha saudação a Eloir pelo convite, André pela parceria aqui. Esperamos então contribuir com alguma coisa no sentido dessa melhoria. O programa CEPA Debates exatamente visa trazer pessoas com conhecimentos diferentes discutindo sobre o mesmo tema, assim revelando o nosso jeito de poder lidar com as coisas candentes do nosso dia a dia. Nós vivemos, queridos amigos debatedores, numa sociedade em plena transformação. E essa transformação, ela não só está no mundo da comunicação, mas também os meios de produção estão mudando, a educação, ela está em plena transformação, o papel e o desafio de liderança, ele também, certamente, ele passa por esse período de transformação. E assim como a sociedade, ela caminha também, o papel da liderança, o perfil de líder, ele deve acompanhar esse caminhar na sociedade. Vocês, como pessoas que percebem esse papel de liderança, vocês que acompanham não só na formação básica de alunos, mas também que acompanham já pessoas que estão na sua área profissional atuando, como vocês percebem hoje o perfil de liderança na sociedade atual? Na opinião de vocês, qual o tipo de líder
que a nossa sociedade necessita nos dias de hoje? Bom, eu poderia começar a levantar aqui a temática. A liderança é um assunto muito complexo, né? Porque lida com pessoas que são diferentes, com conceitos que são diferentes. Lida com situações e ambientes e cenários que são diferentes, estão completamente mudando. E nós chegamos a uma conclusão, após muito tempo, muito trabalho, de que hoje a questão não é só a questão do perfil e de quem é líder ou quem não é líder. Nós adotamos uma ideia de que todas as pessoas são líderes na razão direta que em algum momento elas influenciam o comportamento de outras pessoas. Então a grande questão hoje em termos empresariais, em termos sociais, é se você é um bom líder ou não é um bom líder. Então essa é uma responsabilidade que hoje foge daquelas figuras pragmáticas, aquelas figuras, assim, digamos, que as pessoas consideram acima do normal, para uma liderança que atinge a todos nós. Não só na empresa, não só na sociedade, mas principalmente na própria família. E aí até a questão educacional, a questão do conhecimento da liderança na base, ela se torna muito importante. A questão do perfil que as organizações veem hoje é a adequação de algumas competências, habilidades, conhecimentos e valores com a necessidade dos cenários de mudança. Então hoje não se pode mais, como no passado, pensar num perfil estático, mas sim num perfil que muda conforme os ambientes vão mudando. Então nessa questão de estabelecer os perfis, competências, tanto no campo do conhecimento, no campo das habilidades comportamentais e na questão da motivação e valores éticos, isso logicamente vai se encaixando nas necessidades que a sociedade mesmo vai apresentando. O senhor Antônio falou exatamente a partir da questão do conhecimento, habilidades e também nas atitudes e ter um perfil ético. Como é que isso se dá também na educação básica, nessa formação? A educação básica também vem passando por um processo de transformação, né? A escola tem olhado para si mesmo e perguntado qual o currículo adequado para a formação dos jovens que estarão no mercado de trabalho, dos jovens que vão exercer a cidadania em pouco tempo. Um dos olhares que a escola tem feito para si mesmo é justamente essa pergunta curricular sobre o que devemos trabalhar com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. E começamos a perceber que não basta apenas, de uma forma geral, apresentarmos todo o conhecimento acumulado pela humanidade para esses jovens, mas principalmente dar a eles condições de eles próprios buscarem novos conhecimentos, né? E isto passa, né, por um desenvolvimento que não é só uma questão de conhecimento, mas sim de competência, né, de habilidades e de atitudes que são fundamentais para que eles possam depois dar seguimento aos desafios que a vida irá apresentar para eles. Todas as pessoas são líderes, né? Como é que isso se dá? O senhor pode nos trazer um pouco mais elementos que todas as pessoas são líderes, mas o que é um bom líder? Passou um filme um tempo atrás no cinema e a juventude toda assistiu e que tratava da independência da Escócia, do jugo inglês. E o filme era chamado Coração Valente. E ali surgiu uma figura de líder. Aliás, no cinema sempre os líderes são muito bonitos, né? Sim. Então esse líder se chamava William Wallace. William Wallace, quando chegou num determinado momento do filme, com seus colegas, seus liderados, uma grande batalha que estava se armando entre os famosos exército inglês, altamente profissional, e aqueles campesinos. Quando ele está chegando com o pessoal dele, né, lógico que existiam muitos campesinos ali vinculados aos lords, né? Primeiro o lord diz assim: o que você veio fazer aqui? Eu digo: não, eu vim aqui lutar pela liberdade da Escócia. Não, para lutar aqui você tem que prestar reverência a mim, lord. Não, eu não presto reverência a você, eu presto reverência à Escócia.
E os campesinos começaram a comentar, é o William Wallace, é o William Wallace. E alguém disse, não, o William Wallace tem 2,5 metros de altura. Ele derruba as pessoas, só no espirro ele já derruba 4, 5 soldados. Então essa ideia de projetar o líder como uma figura extraordinária, e aí você começa a lembrar de Cristo, você começa a lembrar de Gandhi, você começa a lembrar de Martin Luther King, pessoas que arrastaram milhões de pessoas, né? Quer dizer, a liderança não é só isso. Então a liderança, quando a gente diz que todas as pessoas são líderes, é quando você lidera de 2 maneiras. Primeira maneira, você é escolhido como um diretor, um gerente, um supervisor, um líder de um projeto. Então você tem consciência de que você vai, através de um grupo de pessoas, buscar determinado objetivo. Agora o problema é que as pessoas muitas vezes não se ligam, é a liderança inconsciente que nós exercemos, pelo nosso exemplo. Então um pai está sempre liderando um filho pelo exemplo. Nós aqui estamos liderando pessoas que talvez nem nos conheçam, mas que nos admiram. Eles dizem assim, puxa vida, eu vou seguir o exemplo do Weber, eu vou seguir o exemplo do André, eu vou seguir o exemplo do Antônio. E você, então, através do teu exemplo, você pode estar formando correntes de lideranças positivas ou negativas. Sim. Então, essa liderança inconsciente é que nós temos que muitas vezes chamar a atenção das pessoas, que não é só o governante que é líder, não é só o presidente da empresa que é líder, não é só o pastor que é líder, você é líder. E não há idade para isso. Na própria escola, tenho certeza que o cara André vai confirmar, às vezes, coleguinhas ali, você nota quem está exercendo a liderança ou não. Então, se eu exerço a liderança, que é influenciar comportamentos, a grande questão é essa. Será que eu estou influenciando para o bom caminho? Será que eu estou influenciando essas pessoas para valores éticos, valores que realmente fazem sentido na sociedade? Então, por isso que eu digo, quando todos nós somos líderes, a grande questão é essa, somos bons líderes. Nossos exemplos são bons, são dignificantes. Então esse, de uma certa forma, é um paradigma diferente da própria formação minha que eu tive lá nos anos 80, onde a liderança era sempre ligada a uma estrutura formal de poder. Certo. E nesse sentido, caro Antônio, nós, na educação básica, a gente tem cada vez mais tentado oportunizar para os alunos experiências e dinâmicas em sala de aula, aonde esse potencial, esse talento natural que os alunos já trazem, possam aflorar, né? E ele possa, de alguma forma, com o seu grupo, já exercer momentos de liderança, né? E a escola deve, de alguma forma, até fomentar que ora um, ora outro aluno assuma esse papel nas dinâmicas de sala de aula para que ele experiencie isso e quem sabe perceba ali que ele é capaz sim de influenciar positivamente, né, um conjunto, um grupo de pessoas, né? O exemplo, ele é fundamental, né? O exemplo, o líder se dá através do seu exemplo, da sua vivência, né? Não é à toa que, por exemplo, um livro que vendeu muito, que foi lido por muitas pessoas, O Monge Executivo, tenha sido lido por tantas pessoas e tenha propagado um estilo, um jeito de liderança, onde ele fala também que o segredo de um grande líder é ser, acima de tudo, um grande ser humano. Então, eu penso que a questão do exemplo é fundamental, né? O Monge Executivo é um fenômeno mundial. E aí é um fenômeno muito mais de marketing do que de conteúdo. O título do livro é fantástico. O monge, aquela figura eclética, sempre meditando, né? E o executivo sempre correndo atrás do dinheiro, do acúmulo de capital. Só que, na verdade, o monge é um ex-executivo, né? Então, acho que ali está o grande exemplo que a busca não pode ser só através do poder, né? E no livro ele fala uma coisa interessante, que é o líder servidor, né? É o ser humano que ele extrapola as questões individualistas e passa a ser um líder servidor. Isso nos seminários de adultos tem causado uma certa incompreensão do que é ser um líder servidor. Líder servidor é aquele que faz tudo em benefício do outro, e se dispõe a aceitar, inclusive, a incompetência, os erros, os equívocos. Eu acho que não.
E aqui é um ponto polêmico, já que é polêmico o assunto, né? Qual foi o maior líder servidor que a humanidade conheceu? A gente poderia dizer que foi Cristo, poderíamos dizer, não é? Sim. Acho que provavelmente num país católico como o nosso. Mas Cristo foi um líder servidor que estabeleceu regras. Sigam-me aqueles que seguirem tais e tais regras. Não teve aquele jovem que perguntou, Senhor, eu quero segui-lo, mas você tem que abandonar as suas fortunas. Não, isso eu abandono, mas eu tenho que ir em casa para me despedir dos meus. Não, se você tiver que ir em casa para se despedir dos seus, você não serve para me seguir. Sim. Então eu acho que o líder servidor do monge executivo é muito importante. Só que tem que existir regras. E a maior regra que a liderança estabelece é algo que nós chamamos de maturidade, que depois eu gostaria de... E nos dias atuais, essa questão das regras, está cada vez mais difícil de estabelecer regras numa sociedade cada vez mais líquida como a nossa? Eu acredito que sim. Eu acho que uma das questões que constitui a pessoa para uma função de liderança é saber lidar com problemas, saber lidar com frustrações, né? E hoje em dia a escola sente muito isso, que as famílias elas querem de alguma forma colocar os seus filhos numa bolha, né? Para que eles não passem por pequenas frustrações, para que eles não tenham que resolver por conta própria os seus conflitos. E aí, no meu ponto de vista, há um grande erro, né? Aí nós tiramos a oportunidade de amadurecimento pessoal, humano, né? Desse sujeito, né? E a própria constituição dele daí como um possível líder, né? Porque não há liderança que não tenha algum talento para lidar com situações de conflito. Com frustrações, né? E com frustrações. E isso se aprende pelas pequenas para depois você vencer as grandes, né? Exatamente isso. Eu queria até voltar à questão do perfil que você levantou antes, fechando com o que o André falou. É lógico que a liderança, quando fala-se no meio empresarial, ela trabalha com maturidade e perfil, até no sentido de definir um líder financeiro, um líder jurídico, um líder de produção, um líder de chão de fábrica, um líder estratégico, que tipo de características ele tem que ter, que tipo de perfil ele tem que ter no conhecimento técnico e nas habilidades e competências comportamentais, que é essa lida com esses conflitos, com essas dificuldades, não é? E a questão da atitude, que a liderança encara mais como uma questão assim da motivação ética, quer dizer, a minha motivação ela tem que ser tão acerbada até o limite da ética. Eu não posso simplesmente justificar os meios, né, para atingir determinado fim. Então esse é um ponto do perfil, que o perfil é importante, eu não queria descartar essa questão do perfil. Mas eu gostaria de trazer uma questão que nos meus livros eu tenho colocado, mas é coisa assim que parece que não existe eco, né? Já procurei várias indústrias, associações, clube de jovens, mas acho que é uma luta tipo assim, apostolado, né? Que a formação da liderança começa na escola. Então diz assim, tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de disciplina, tem dificuldade de lidar com gente. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo os conceitos básicos de liderança. Então eu que tive a oportunidade de viajar pelo mundo inteiro, o ano passado, andando pelo Museu do Louvre, encontrei diante de um quadro imenso de Napoleão Bonaparte, jovens de 10, 11 anos, 8 anos, sentados no chão, e a professora falando. Eu disse, professora, desculpe a curiosidade, o que a senhora está falando? Não, eu estou dando uma aula de liderança diante do nosso maior líder. Eu digo, mas meu Deus, no nosso país, parece que eu não quero fazer aqui a ideia da conspiração, né? Mas no nosso Brasil parece que não há interesse em desenvolver lideranças. Porque eu trabalho com liderança há 30 anos, o que tem menos idade é 28, 30, 35, pessoas que já estão nas empresas, que já carregam os vícios dos diretores e líderes, entre aspas, do passado. Então, se nós no Brasil não começarmos a incentivar as mudanças curriculares, que tenha desde a infância conceitos, valores, ética, trabalho em equipe, visão de bem comum, a importância que eles têm nos seus grupos sociais, nós vamos ter muitas dificuldades de
Tenho a impressão que isso também vem bastante ao encontro daquilo que a Rede Sinodal trabalha como valores importantes no seu perfil didático e pedagógico, né? A Rede Sinodal de Educação, ela tem essa preocupação de formação de liderança, assim como a igreja, né? Desde o início da sua caminhada, né? Nós temos alguns programas, inclusive, de incentivo, de motivação para que alguns jovens tenham a oportunidade de vivenciar a liderança, né? Ano que vem estaremos fazendo o 20º encontro de lideranças estudantis e lideranças jovens, né, da Rede Sinodal de Educação, que tem justamente esse objetivo, né, de pegar jovens que estão ali por volta dos 15 anos, né, e fomentar nele essa capacidade dele, de ele explorar um pouco a sua ação como líder, né, no grupo, na comunidade que ele vive, né. Eu concordo plenamente com o Antônio, né, o líder não é simplesmente aquele que galga o maior degrau, né, mas em cada comunidade, em cada grupo, você consegue perceber pessoas que assumem esse papel de liderança. Sim. Eu queria só complementar, né, que então a liderança, ela no passado estava muito ligada ao poder formal, e hoje ela está muito mais ligada ao poder pessoal. Então o que nós temos hoje nas estruturas? Pessoas que têm o poder formal e são líderes. Que maravilha! Agora, nós temos muitas vezes pessoas no poder formal que não são líderes. E pessoas que não têm poder formal nenhum e exercem a liderança. Então, esse poder da pessoa, que nós chamamos o poder da liderança, o poder pessoal, é o maior poder que existe nas relações humanas. Quantos morreram por Cristo? Quantos morreram por Gandhi? Quantos morreram por Martin Luther King? Quantos se aventuraram em atividades pacíficas, sabendo que iam ser metralhados pelos ingleses? Quantos jovens japoneses colocavam, né, a fita na cabeça com o nome do Hirohito, enchiam seus aviões de bomba e jogavam contra os porta-aviões americanos? Então, a visão do líder, a ideia que ele defende, catalisa um poder tão grande que nada supera isso. Então, se eu tenho na sociedade, se eu tenho na empresa, se eu tenho na religião, se eu tenho no time de futebol, pessoas que catalisam esse poder para o bem comum, eu vou ter uma resultante muito maior. Sim. Muito maior. Então, se não é pelo aspecto de ter uma sociedade maior, é pelo menos uma sociedade mais competitiva. Muito bem, prezados amigos, prezadas amigas. Assim nós estamos chegando ao final de mais um programa, SEPA Debates. Você pode participar desse programa, pode compartilhar esse programa nas suas redes sociais, ele também estará disponível nas redes sociais. Vocês podem também trazer sugestões, trazer a sua opinião sobre temas que podem ser discutidos nesse programa. O e-mail do programa é sepadebates@yahoo.com.br. Queridos debatedores, talvez uma última palavra que vocês ainda gostariam de trazer para os nossos amigos telespectadores. Está com vocês a palavra. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, os espectadores, e isso é mania de professor, né, de dar conselho, né, ou de pai, né? Então eu queria dar um conselho assim, meio revolucionário para quem está nos assistindo. O maior sintoma da falta de lideranças numa empresa, num país, numa sociedade, é aquilo que nós chamamos falta de indignação com as coisas. Então nós temos que começar a nos indignar com as coisas, com o que os políticos estão fazendo, com o que alguns empresários estão fazendo, com o que alguns governantes estão fazendo, com o que alguns empregados e sindicalistas estão fazendo. A sociedade brasileira parece que está amorfa, não reage mais. Então nós temos que ter essa capacidade de reagir, de gritar, de fazer uma boa votação agora, quando os políticos tentarem se reeleger, né? A política do Brasil virou carreira, virou um bom emprego. Então isso nós temos que nos indignar. Então através da indignação e da participação a gente pode criar um novo espírito de liderança no país. Dentro da escola, justamente promover e fomentar no aluno esse olhar para fora dos muros da sua casa, da escola, do shopping center que eles frequentam, né? E perceber que eles vivem numa sociedade, numa comunidade, e que eles são capazes de interferir nisso
e mudar isso positivamente, né? Acreditar, apostar na juventude é, sobretudo, uma maneira de formar novas lideranças, né? Nós, como educadores, nós precisamos ter essa crença e renová-la diariamente, né? De que esses jovens que estão à nossa frente, os quais a gente está educando, eles são capazes, eles têm potencial, mas para isso eles precisam vivenciar esse mundo de uma forma mais concreta. Gostaria de trazer ainda como palavra final uma palavra bíblica daquilo que o Antônio também falou, do grande líder Jesus e da sua forma de conceber liderança. Quando dois discípulos, irmãos, chamados Tiago e João, pediram para que no reino um pudesse sentar do lado direito e outro do lado esquerdo de Jesus, Jesus disse o seguinte para os seus discípulos diante desse pedido inusitado de dois dos seus discípulos: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser o mais importante, sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Que a paz, a graça, o amor de Deus esteja com vocês, que as bênçãos de Deus se renovem na vida de vocês. Muito obrigado, Antônio, muito obrigado, André. Que Deus os abençoe.